A Juninho e Elisandro trabalham numa empresa que tem máquinas, trabalham com tinta e tal, e o Ken também trabalha com isso. E de repente dá um defeito, agora que vocês têm quantos anos de empresa já, Ken? É. 12, 13? Então agora ele pode dizer a mesma coisa de sempre. Então você já vai direto, já entende, então o suor não desce aqui, você vai lá batendo um papo, conversando, tranquilo, porque você sabe a mesma coisa de sempre. Né? E é interessante que o texto que nós vamos trabalhar hoje, o título da mensagem é o mesmo de sempre. É mais um julgamento que Paulo está enfrentando. Nesse texto aí, a gente vai ver pelo menos duas coisas que estão se repetindo no livro de Atos. Uma das coisas é que o pecado, ele prende, ele escraviza, ele deixa a pessoa sem liberdade. Mas você fala assim, se há algo tão ruim, por que as pessoas querem ir atrás do pecado? É porque o pecado oferece muita coisa boa. Não é assim? O pecado fornece, num determinado momento, coisas que satisfazem, que dão prazer, que é gostoso, que é bom, que parece que tudo está realizado na nossa vida. Que aquilo é o certo, aquilo que nós devemos buscar. Mas o pecado, ele gera essa escravidão, essa prisão. Né? E aquela pessoa que foi atrás, de repente o pecado se torna senhor da vida dela. É isso uma das razões porque as pessoas muitas vezes vão atrás das drogas. Nós temos toda hora, né, toda notícia aí da Cracolândia no Brasil. Você olha para aquelas pessoas, assim, parece cadáveres ambulantes, todo magra, doente, pobre, miserável, suja, sofrendo no frio. Você fala, que coisa maluca, como uma pessoa escolheu isso para a sua vida dela? Ela não escolheu aquilo. Em determinado momento, na cabeça dela, veio que a droga seria uma coisa legal. Que ela teria, assim, uma sensação gostosa, bonita. Para talvez pertencer à turma. Talvez, por que todo mundo experimentou e eu também não? Talvez a minha qualidade sexual vai aumentar, vai ser melhor. Mas, de repente, ela experimenta, ela desfruta talvez dessas promessas, ela é aceita na turma, ela compartilha aquilo, e de repente talvez ela experimenta alguns efeitos que são prometidos, mas daqui a pouco ela não consegue viver sem mais aquilo, e mesmo que ela vai definhando, vai sendo prejudicada, vai perdendo tudo, perdendo saúde, perdendo amigos, perdendo tudo que é a vida, perdendo anos, perdendo profissão, perdendo trabalho. E aí agora o senhor da vida dela é aquilo que a convidou, a atraiu. Então uma das coisas que a gente vai ver nesse livro aí, nesse capítulo de hoje, é essa questão da escravidão do pecado. A segunda notícia que a gente vê, a segunda observação que a gente pode ter nesse texto, é que por que nós, aquilo que o Elisandro falou bem simples aqui, né? Por que nós, que quando percebemos que não há nenhum sequer, percebemos que precisamos de salvação e só em Cristo temos salvação, abraçamos e cremos na salvação, sentimos que nós não temos mais nenhuma condenação, confiamos nisso, que o nosso passado, o nosso futuro está tranquilo com relação a Deus, e cremos em Deus, nos colocamos à disposição de Deus para servir a Deus, e alguns numa proporção que você se assusta, né? Todos nós servimos a Deus. Eu sirvo a Deus num sentido assim mais uma dedicação um pouquinho mais, não que eu sou melhor do que vocês, mas o meu tempo é mais com as coisas de Deus, assim, no geral. Acho que vocês entendem bem o que quer dizer isso. Mas tem pessoas que se entregam de corpo e alma 24 horas e mais 2 minutos, tudo para Deus. Como o apóstolo Paulo, como os apóstolos. Abandonam família, sabe? A única exclusividade total e integral para Deus. E mesmo assim, pertencendo a Deus, servindo a Deus, ainda sofrem
principalmente perseguição. E algumas vezes, perseguição de quem você se dedica a servir, a querer o bem dessas pessoas. Por que você ainda, como cristão, você sofre esse tipo de perseguição? É interessante que no livro de Atos, 2/3 do livro de Atos, do que Lucas escreveu, se refere a perseguições que os cristãos sofrem. Que coisa, né? Negócio assustador. Então vamos para o texto de hoje. A Rosana acho que já colocou a que nós vamos falar hoje, né? A ideia de o mesmo de sempre. Puxa, mais um julgamento, mais Paulo na prisão, mais pessoas acusando Paulo, mais pessoas tendo dúvidas ou tendo dificuldades em libertar ou manter Paulo preso. E a ideia é qual caminho faz sentido, então. E o versículo que eu usei é o último versículo do texto desse capítulo, que Pórcio Festo ele faz uma declaração: pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Por causa dessa repetição das coisas na vida, a gente chega à conclusão: puxa, mas o que faz sentido? O próprio Salomão, ele mergulhou em investigar na prática todas as coisas da vida. Ele construiu, ele experimentou prazeres, experimentou comidas, experimentou várias coisas assim na prática. Ele não somente pesquisou, ele mesmo sentiu essas coisas. E ele fala assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Isto é o mesmo de sempre. O que faz sentido na vida? Então, vamos olhar o texto, a gente vai praticamente ler, alguns momentos a gente vai acrescentar alguns comentários, e no final, então, a gente vai fazer uma avaliação de 3 caminhos. Um, que sempre faz sentido. Outro, que nunca faz sentido. Parece que faz, mas nunca faz sentido. E outro, que deveria sempre fazer sentido. Então, olha só o que Lucas escreve no capítulo 25 do livro de Atos, versículo 1. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém. No capítulo 24, quem está governando a Judéia, quem está governando ali aquela região, é Félix. E o que a gente podia se lembrar de Félix é que as pessoas achavam que ele era um tipo de um escravo que passou a ser rei. E existem vários provérbios, não só na Bíblia, mas em toda a sabedoria secular dos povos que colocam, que constroem provérbios, falam que toda vez que uma pessoa que é escravo ou tem mentalidade de escravo e passa a ocupar o poder ou toma o poder, a nação padece. O povo padece. E Félix foi colocado ali como governador por causa de um parente seu, que queria dar um emprego. Talvez ele deu algum dinheiro lá tal, então ele foi lá governar. E ele era uma pessoa corrupta que queria dinheiro de Paulo, se lembra disso? Que ele manteve Paulo, chamava toda hora Paulo para ver se Paulo soltava um dinheirinho por fora para ele, para poder ser liberto. E era um cara assim, muito intempestivo. Um cara, quando tinha um problema, ele saía: vamos lá, gente, vamos lá com a espada, e arrasava com as pessoas, oprimia o povo. Então, em vez de trazer a justiça, de julgar com provas, de forma consciente, de forma ponderada. Então, era um cara desastrado. E ele ele percebeu que Paulo não tinha culpa, mas manteve Paulo na prisão porque queria agradar os judeus. E toda vez chamava Paulo para ouvir Paulo falar, porque ele queria tirar dinheiro de Paulo. Depois que ele deixou Paulo estando na prisão, houve uma intriga ali em Cesareia entre sírios e judeus. Judeus, uma das coisas que eles mais fazem também é criar problemas. Quando não buscam servir a Deus, assim eles acabam criando problema com qualquer outra pessoa. E os judeus criaram um problema de direitos civis com os sírios. E Félix foi e arrebentou. Fez coisas terríveis para os dois povos. Agiu totalmente assim, descontrolada, quebrando as regras, as formalidades jurídicas que a lei romana estabelecia, que a lei romana prometia, que a lei romana garantia a todo o seu império. Por isso, Félix foi deposto.
Foi tirado do seu cargo. E foi chamado lá para Roma e quase foi punido severamente, a não ser que um parente dele teve que interceder por ele, e aí deram um jeitinho nele, mas ele perdeu o cargo. Então o capítulo 25, versículo 1, começa dizendo que um tal de Pórcio Festo tomou o lugar de Félix, por causa da situação de Félix. E esse Pórcio Festo, já nós vamos ver que ele é uma pessoa um pouco mais nobre, porque realmente ele vinha da nobreza romana. Era uma pessoa educada, treinada, reconhecido a sua habilidade em servir publicamente. Era um promotor, era um governador que tinha habilidades e político. Ali em Jerusalém nós temos um problema muito sério, que nós temos uma capital em Cesareia política e uma capital religiosa em Jerusalém com muito poder e influência ali em Jerusalém pelos sacerdotes. E esses sacerdotes e poder político religioso em Jerusalém tinha o costume de manipular muito as lideranças romanas. Se lembra lá de Jesus Cristo? Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos várias vezes tentou agradar os judeus, simplesmente dando uma surra em Jesus. E Pilatos falava, eu não vejo nele culpa alguma. Mas os judeus, de uma tal forma, manipulavam e eram inteligentes e por causa da sua sabedoria histórica, usavam tudo isso contra e acabaram criando uma pressão sobre Pilatos e Herodes e eles acabaram crucificando Jesus. A mesma coisa acontece aqui. Eles tentaram fazer isso com Félix. Félix não soube nem como cuidar, pelo menos manteve Paulo na prisão, e agora vem Pórcio Festo governar. E quando Pórcio Festo assume o governo, 3 dias depois, lá na Cesareia em cima, vamos pensar aqui, Cesareia lá no norte, 3 dias depois que Festo assumiu o trono, ele desceu para Jerusalém. Só que o texto vai falar que ele subiu. Por quê? Mesmo que Cesareia esteja ao norte, Jerusalém esteja ao sul, a caminhada que você faz, você tem que subir, porque Jerusalém é mais alta. É como você subir para Nara. Entendeu? Só que como se Nara tivesse ao sul. Então, muitas vezes a gente fala assim, você desceu para o sul, mas você subiu para o lugar, porque o lugar é mais alto. Então, é isso que até na nossa Bíblia, nessa versão aqui, ele não fala subiu para Jerusalém, fala que ele partiu para Jerusalém. Uma das características de Festo, ele não empurra as coisas com a barriga. Ele já tem um problema, ele já quer resolver rápido. Ele tem essa habilidade, tem essa responsabilidade. Então, versículo 2. Festo partiu lá para Jerusalém, para a capital religiosa, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Festo chegou lá, o pessoal já fica sabendo que Festo vai chegar, então vai sempre governador, essas coisas, eles anunciam, eu vou para Jerusalém, sai um cavaleiro rapidinho, Festo está chegando aí. Então já vão providenciar comida, alojamento, recepção. Então, quando Festo chegou, ele foi recepcionado. Recepcionado por quem? Pelos anciões. E qual era a primeira coisa que eles querem tratar com Festo? Era a respeito de Paulo, que estava preso, que Félix deixou preso lá. Então, Félix deixou um grande presente, uma situação bem interessante para Festo. Quando Festo chega em Cesareia, Félix tinha deixado Paulo 2 anos preso. Sendo que os judeus lá de Jerusalém não queriam que Paulo ficasse preso. Queriam que Paulo fosse morto. E Félix deixou essa situação aqui para Festo. Esse problema não resolvido aqui com os judeus que querem matar Paulo. Então, quando Festo chega, versículo 3, pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém. Traz ele para cá, para ele ficar preso aqui. Você lembra aquela armadilha, aquela conspiração que eles queriam que Cláudio Lísias levasse ele de novo para o Sinédrio para julgarem Paulo, para perguntarem, fazer a acusação? Que era tudo mentira, 40 homens fizeram um pacto para não comer enquanto não matassem Paulo, e essa conspiração foi descoberta, e Cláudio Lísias livrou Paulo, protegeu Paulo e mandou para Cesareia. A mesma coisa eles querem agora, que Festo liberte Paulo para ele vir ser julgado em Jerusalém, mas eles não querem julgar. Eles querem matar.
Você lembra que eu comecei falando que o pecado escraviza? 2 anos Paulo está preso. Mas 2 anos, essas pessoas estavam escravas da amargura, da mentira, do ciúme, da inveja, porque eles inventaram tantas mentiras, tantas acusações, e eles não se livraram disso. O tempo não ajudou eles a se libertarem disso. Muitas vezes a gente tem uma intriga com alguém, a gente fica ofendido, a gente fica amargurado, dura muitas vezes um mês, uma semana, um mês, até um ano, vamos supor, quando é muito grave. Mas depois você começa a avaliar o tempo, sabe? Você, poxa, eu estou fazendo muito mal para mim mesmo, para onde eu vou, estou carregando esse problema, eu só penso nisso, eu quero me libertar disso. Mesmo que eu não vá recuperar a minha credibilidade diante das pessoas, a minha reputação, mas você quer se libertar daquilo. Aquilo é ruim. O próprio livro de Hebreus fala assim que Esaú, ele cita o exemplo de Esaú, ele fala assim: não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Traz perturbação. Eu já tive experiência assim. De você não conseguir dormir e você tentar, eu não quero pensar mais isso, mas você está lá, está pensando naquilo. Como isso é ruim? Isso é efeito do pecado, é escravizador, você está servindo. Você vai para uma festa de aniversário, em vez de se alegrar, você está com aquela mochila carregada de amargura e só pensa naquilo. Como que eu não podia ter feito? Fica trabalhando com aquilo. E esses homens estão 2 anos com isso. Aqueles 40 ainda, que elaboraram e foram descobertos. Eu quero saber quem que delatou a gente. Então, entre eles, buscando quem seria o culpado. Quem que levou por terra, como que Cláudio Lisas descobriu aquela ideia brilhante que eles tinham de matar Paulo. E agora Paulo está há 2 anos lá. Então, quando Festo assume e vem para Jerusalém, o primeiro assunto que eles querem tratar com Festo, tantas coisas para tratar, mas o primeiro assunto que eles querem tratar é a respeito de Paulo. Então pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Quebrar a lei de Deus. O pecado escraviza e faz com que a nossa mente planeje a quebra da lei de Deus. Versículo 4. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Festo não sabe o que está acontecendo. Festo, ele assumiu o posto, deixa eu dar uma chegada em Jerusalém, deixa eu falar, olha, estou eu governando agora, mas quando ele chega lá, eles falam de Paulo, e Festo fala, daqui a pouco eu vou voltar lá, e eu mesmo vou cuidar desse assunto. Versículo 5. Alguns de vocês que têm autoridade, voltem comigo, Festo falou. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. Vamos seguir os trâmites da lei. Alguns de vocês que têm autoridade, vão lá comigo. Se Paulo tiver feito alguma coisa errada, vocês poderão apresentar, então, suas acusações. Versículo 6. 8 ou 10 dias depois, então Festo ficou mais ou menos uma semana ali em Jerusalém, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Então Festo não enrolou como Félix enrolava. No outro dia, já depois que ele chegou ali em Cesareia, no outro dia convocou o tribunal, todos os escrivãos, advogados, toda aquela estrutura ali que os romanos tinham, que era muito boa, que é modelo para nós hoje. Tudo que é usado aqui no Japão, no Brasil, é modelo que se aprendeu lá com os romanos. Versículo 7. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. 2 anos pensando nisso. A mesma coisa que aconteceu com Jesus está acontecendo aqui agora. Versículo 8. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas. O mesmo de sempre. Todo lugar Paulo tinha que fazer isso. Nem contra o templo, eu estava sozinho, ninguém não estava criando tumulto, não levei nenhum gentil lá para dentro. Nem contra o governo humano, eu não transgredi nenhuma lei
romana. Não fui contra César, não estou fazendo um mutim para fazer uma guerra, não estou nem fazendo nenhuma sedição, isso é juntando pessoas para montar uma rebelião. Não estou fazendo isso. Versículo 9. Então Festo, mesma coisa de Félix, mesma coisa de sempre. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Festo não sabia da tentativa de emboscada. Mas Festo está querendo tirar um problema dele. A ideia de Festo aqui é: cometer o crime em tal lugar, é lá que você deve ser julgado. Então, na lógica de Festo era isso. Eles estão te acusando do templo, tal, então você deve ter cometido algum crime lá. Então, vamos lá e você será julgado. Mas vocês sabem o que esses homens estavam querendo. Eles não queriam julgar, não queriam debater com Paulo, não queriam apresentar provas. Eles queriam simplesmente promover Paulo para a glória. Versículo 10. Paulo respondeu. Olha que beleza aqui, né? Este é um tribunal oficial romano. Paulo tem a cidadania romana. Na lógica de Paulo, lá não é um tribunal romano. Aqui é. Portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se eu fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. É interessante que Paulo, em Romanos 13, ele defende a pena de morte. Há crimes que, na mentalidade de Paulo, do Antigo Testamento, e nessa época aqui, devem ser punidos com a pena de morte. E Paulo fala: se eu cometi, eu não me recuso a morrer, eu dou uma pescoçada no machado lá do carrasco, não tem problema nenhum. Mas precisa me convencer do erro que eu cometi. Mas, se eu sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Ele jogou a responsabilidade para Festo. Você é autoridade para nos julgar aqui. Mas Paulo observou que Festo estava de calças curtas. Tinha um problema muito sério aqui. Félix tinha tido um problema muito sério com os judeus e os sírios. E agora, os judeus, Festo quer agradar os judeus, mas quer levar Paulo para lá, a coisa ficou complicada aqui. Festo não vê erro, não vê culpa, não vê crime em Paulo. Como resolver isso? E Paulo dá uma grande ajuda para Festo. Alguns falam que Paulo, então, apelou. Você apela quando você é julgado e você é condenado. Você apela, então, para um tribunal superior, uma instância superior. Então, eu apelo para uma instância superior. Se você tem direito a essa instância superior, então você pode ser julgado, então o seu julgamento, você tem um segundo julgamento por uma instância maior. Paulo não está fazendo aqui, ele está simplesmente querendo ser julgado por uma instância. Ele não foi julgado, não foi condenado. Então, como cidadão romano, ele tem direito a fazer isso. E ele fala: então eu apelo para César, você não quer me julgar? Você quer transferir o julgamento para lá? Então eu apelo para que o meu julgamento seja para César. Com isso, Paulo aliviou a situação de Festo. Festo falou: oh, que bom, então você vai para lá. Por outro lado, Paulo aborreceu ainda mais os judeus. Porque os romanos tiraram Paulo de Jerusalém. Eles estão querendo que Paulo volte. Agora, em Cesareia é difícil matar Paulo, então Paulo precisa voltar para lá. Agora, então, Festo vai mandar Paulo para Roma. Vai ficar muito mais difícil dos judeus promoverem qualquer coisa contra Paulo. E aqui está aquela experiência que Paulo teve com Jesus. Que Jesus falou para Paulo lá na prisão: você vai falar de mim em Roma. E o César, o imperador, estava lá em Roma, Nero. Dos 7 Neros, todos eles tinham nome e acompanhado desse título, desse sobrenome, César. Quando Paulo fala aqui,
eu não fiz nada contra a cidadania romana, contra a lei romana. Lucas, para exemplificar isso, para mostrar para Teófilo que o cristianismo é legal, não tem problema nenhum, o cristianismo não é contra a legalidade da jurisdição nenhuma, de nenhuma lei terrena. Pelo contrário, o cristianismo fortalece a pessoa, encoraja a pessoa para ela ser mais fiel ainda quanto à situação das leis. Uma pessoa que se converte, ela é um melhor funcionário, ela é mais honesta, mais íntegra, ela trabalha melhor, ela rende melhor. Deveria ser assim. Então, quando Paulo apela para César, ele está fazendo um direito dele, e Lucas usa 8 vezes aqui títulos que se referem aos imperadores, né? Ele cita a ideia do Kaiser, né? Tipo o Sebastos, que é semelhante a Augustus, e Roquírios, que também é usado por Jesus, ele é o nosso Quírios, né? Mas o César usava isso aí, o Senhor soberano e o Senhor déspota. Então, Lucas está tentando usar esses nomes diferentes aqui, mostrando que o cristianismo não é contra o governo. E o próprio Paulo ele fala que toda autoridade foi instituída e está estabelecida na terra como servindo a Deus. Quando essa autoridade não faz mais isso, ela pode ser deposta pelo próprio Deus e castigada pelo próprio Deus. Então, versículo 12. Por causa desse apelo que Paulo faz, Festo consultou seus conselheiros e, por fim, respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. E Festo, escapei dessa. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com a sua irmã. Então, nós temos um governador ali de Cesareia e, na Palestina, um rei, um Herodes Agripa, neto do Herodes o Grande, que tinha construído o templo. Da linhagem dos Herodes, aquele que João Batista falou que um dos Herodes, tinha relação com a sua cunhada, em adultério. Então, esses homens tinham uma vida assim complicada. Então, no versículo 13, fala que alguns dias depois, o rei Agripa chegou com a sua irmã Berenice para visitar Festo. Tem alguns historiadores, e muitos livros mencionam isso, que esse Agripa e sua irmã Berenice andavam de mãos dadas. Viviam fazendo carinhos um no outro e dormiam juntos. Então era uma verdadeira aberração social até para os incrédulos. Então essa linhagem dos Herodes é uma linhagem podre. Ele chega aqui, ele que governa na época. Ele é o rei da época lá e ele tem poder sobre Pórcio Festo. Versículo 14. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Mais uma vez, Paulo sendo mencionado, Paulo sendo assunto. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim. Que parece que é uma certa ironia, né? Olha o que Félix foi deixar para mim aqui. Disse ele: quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O mundo secular, o mundo não cristão, segue muitas vezes leis corretas. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. É por isso que o mundo não entra em caos completo. Versículo 17. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei, convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Igual Cláudio Lisas, né? Quando fala de si, fala como se fosse extremamente eficiente. Tem algumas coisas aqui que não batem, mas ele quer se autoelogiar, né? Versículo 18. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e ao morto chamado Jesus.
O problema dos saduceus, que não creem no mundo espiritual, não creem na ressurreição, não creem na existência da alma, e são líderes espirituais da nação de Israel. O problema deles é que Paulo fala que um cara chamado Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o único problema. Eles não aceitam isso. Automaticamente Paulo está falando. Ele ressuscitou porque ele é o Messias. E ele... Então tem toda essa história da salvação, ele ressuscitou para a nossa justificação, a salvação é pela fé, não é mais pelas obras. Então todo o desdobramento do que seria esse ponto de fé. E a coisa interessante que Festo fala aqui, é que ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Em algumas das suas versões, talvez use assim, que Paulo afirma. Não fala que Paulo crê. Não fala que Paulo acha. Fala que Paulo insiste. Paulo afirma. 2 anos na prisão, sendo oferecido a ele a possibilidade de ser livre, dando algum dinheiro. E todas as vezes Paulo fala assim, eu quero manter a minha consciência limpa, porque a quem eu sirvo morreu e ressuscitou. Mas Paulo, isso é absurdo. Como? Isso é verdade. Ele não mudou em nada a sua certeza, a sua convicção. Alguns acham que fé é um pensamento sobre algo nebuloso. Fé é certeza, é convicção. Mesmo que você não esteve presente lá. Mas para Paulo, ele viu a Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo esteve dentro da cadeia com ele e falou, como ele pode negar isso? E o próprio Jesus falou que nós somos mais bem-aventurados do que Paulo e os discípulos. Vocês já sabiam disso? Nós somos muito mais bem-aventurados do que o próprio Paulo, do que os próprios discípulos, do que aquelas 500 pessoas que viveram na época de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não vimos Jesus Cristo ressuscitado, mas nós cremos, e nós afirmamos, e nós vivemos como a realidade de Jesus ser vivo. E aí, Porcio Festo continua, sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Isso nós já vimos o que aconteceu, o relato de Festo. Versículo 21. Mas Paulo apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então, Porcio Festo está aqui, aquilo não é rápido, ele está sentindo a coisa, ver se é isso mesmo, então ele está demorando um pouco. E aí ele chega até Agripa para colocar a situação. Então Agripa disse a Festo, gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu, amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, de mãos dadas, abraçadinhos, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse, Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, mais uma vez uma autoridade, Lucas registra, mais uma autoridade observando a situação de Paulo e como foi com Jesus, olha os fatos, olha as provas e fala, não há culpa, é inocente. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. O rei Agripa queria ouvir. No outro dia, então, Festo falou, você vai ouvir. No outro dia, tudo preparado. Tronos, assentos, o ambiente limpo, toda aquela pompa dos romanos, soldados, guardas, bem vestidos. Entra Berenice
e Agripa, com toda a pompa, roupas de escarlate, que era da nobreza da época, eles entram e todo mundo, toda aquela reverência, tal, e mais pessoas importantes da cidade. Então, um momento assim fantástico na cidade, um momento raro na cidade. E de repente trazem quem? Paulo. Enquanto Agripa e Berenice entram com toda a pompa e com todos os homens importantes e bem vestidos ali, vem um sendo trazido por soldados. Talvez com cadeias nas mãos, nos pés, cabelo, não sei se cortado por faca, para não ficar muito grande. Talvez há muito tempo sem tomar aquele banho bom. A barba toda mal feita, talvez algumas feridas, sujo, uma roupa rasgada, suja, fedida. Além disso, talvez Paulo, parece, a Bíblia dá algumas evidências de que ele tinha não somente um problema de visão, mas uma enfermidade na prisão, que tornava Paulo até desprezível. Você não queria nem olhar muito para ele. E ele entra. Pobre. Sem nenhum bem. Talvez lá na sua prisão ele tenha algumas peles de couro, alguns papéis, porque ele aproveitava para escrever, para mandar para alguém, mas sem nenhum objeto, sem nenhuma pompa. Enquanto ali, materialmente, Paulo era cego, Paulo era pobre, Paulo estava com fome. E ao mesmo tempo esses homens ricos, bem vestidos, bem tratados, bem cuidados medicalmente. Quem que era cego ali? Quem que era pobre? Quem que era o miserável? Quem que tinha consciência limpa diante de Deus e dos homens? Quem que não sentia culpa? Quem que estava livre ali? Quem que estava satisfeito de ser bem alimentado? Quem que tinha uma expectativa gloriosa sobre o futuro? Quem que não tinha medo? Era eles? Ou Paulo? Quem que tinha amor? Então Lucas traz para nós essa realidade. E eu gostaria de ver com vocês, diante daquilo que a gente viu, 3 caminhos. Um que tem sentido, outro que não tem sentido, mesmo que pareça ter sentido, e outro que deveria sempre ter sentido. O primeiro caminho que nós vemos aí no texto é o caminho de Deus, que sempre tem sentido. Paulo era servo de Deus. Paulo está preso. 2 anos, injustiçado. Será que tem sentido servir a Deus? Isso não é muitas vezes a nossa questão? Eu servi tanto a Deus, olha o que está acontecendo comigo. Será que tem sentido? Será que faz sentido? Será que os planos de Deus, a vontade de Deus, que faz sentido para a minha vida? Então todo dia eu questiono isso. Todo dia as pessoas questionam isso. E algumas vezes chegam a uma conclusão de que parece que Deus é injusto conosco. Mas quando a gente vê tudo isso, e Paulo vai falar a respeito da vontade de Deus, do caminho de Deus, nós vamos entender, pelo que Paulo escreveu, pela experiência dele, que o caminho de Deus é bom, é perfeito, agradável e justo. Parece que não é, mas é. O caminho de Deus é incompreensível para o homem natural. Isto é, o homem que não conhece a Deus, o homem que não teve uma experiência de salvação. O homem não consegue entender esse caminho de Deus. Os saduceus estavam 2 anos querendo a morte de Paulo, simplesmente porque Paulo falava que Jesus morreu e ressuscitou, e ele era o Messias, a salvação é de graça. O homem natural devia, que bom! Deus
como o Senhor é grandioso, o Senhor é amoroso. Mas o homem odeia isso. Quer dizer, não entende, incompreende esse caminho tão bom de Deus. O caminho de Deus é cheio de graça e misericórdia. Festo, Félix, aqueles saduceus, estavam sendo abençoados por terem aqueles cargos. E deveriam, tendo autoridade na mão, servir a humanidade e servir o povo de Deus. E mesmo assim, Deus, naquela corrupção em que viviam, naquele pecado em que viviam, Deus coloca diante deles uma pessoa para testemunhar da salvação. Eles estão diante de um homem que vai proclamar a palavra de salvação. O capítulo 26 vai falar da experiência de salvação que Paulo faz e da tentativa que Paulo vai fazer com que Agripa creia naquele ambiente, naquela situação que ele está, com incesto com a sua própria irmã, dependendo de coisas superficiais. Deus misericordiosamente vai oferecer através de Paulo a salvação para Agripa. O caminho de Deus é vencedor. Parece um caminho perdedor. Quando a gente olha para Paulo, Deus é fraco. Quando olhamos para Jesus, o próprio Deus, que miserável. Cadê o poder? Como que ele se deixa morrer? Então, aparentemente, o caminho de Deus é de perdedores, é de pessoas fracas, miseráveis. Mas o caminho de Deus é vencedor. Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele é poderoso e Ele é humilde. Apesar de ser vencedor, glorioso, eterno e poderoso, é um caminho que exige e que é um caminho de humildade. É um caminho transformador. O próprio Paulo era perseguidor, ele guerreava, ele lutava contra as coisas de Deus. Ao encontrar-se com Jesus, ele transformou totalmente a sua vida. Então é um caminho perigoso para nós. Porque se tivermos contato com esse caminho de Deus, nós vamos ser transformados. Ele é um caminho reconciliador. Como Deus reconciliou Paulo com ele. Aqui, através de Paulo, Deus está oferecendo a oportunidade de reconciliação. E esses 2 anos que Félix prendeu, foi uma forma que Deus usou para que esses homens lá de Jerusalém pudessem pensar, avaliar essa questão e voltarem-se para Deus e crerem na ressurreição e serem salvos. Mas durante esses 2 anos o pecado os escravizou e eles não conseguiam se libertar do pecado. E esse caminho de Deus é incomparável, não dá para a gente entender como ele funciona. Deus mandou Paulo para Jerusalém e leva uma oferta. E lá tinha um Cláudio Lisas, um comandante que cuida de Paulo. Descobre o menininho descobre a conspiração dos 40 homens. Cláudio Lisas envia para Félix. Lá ele está no palácio, preso no palácio, durante 2 anos, se preparando, tendo sossego, tempo de comunhão com Deus. Então, aí Paulo vai pegar um navio, daqui umas 2 semanas, e vai de graça nesse navio, como prisioneiro, mas em pouco tempo ele vai tomar a liderança desse navio. Ele vai liderar os homens para que não sejam destruídos. Então, como as coisas funcionam, como Deus encaixa, como Ele faz, não precisamos espernear, não precisamos ficar assustados. É como farol na neblina, você enxerga só um pouco, alguns metros na frente, mas você sabe que está na direção certa, por causa das faixas do asfalto que ficam passando. Parece que o caminho de Deus, se a gente enxergar muito detalhe, a longa distância, pode ser que nós vamos nos distrair e vai nos atrapalhar. A única coisa que Deus quer, Ele vai oferecer placas de sinalização e as faixas aqui, para nós termos certeza que não saímos da estrada, não estamos andando em lugar perigoso. O caminho de Deus é assim, porque tudo lá está garantido, tudo lá está completo. Nós já estamos ressuscitados e assentados em regiões celestiais. Tudo se fez completo para nós. Mas o caminho do incrédulo, do homem natural, do homem sem Deus, não tem sentido. Para ele, é tudo aquilo que faz sentido, mas não tem sentido, não tem significado e propósito.
Ele não sabe para que ele veio, por que ele está aqui, por que ele faz as coisas. Simplesmente é o momento, é o prazer, é uma vida superficial. E quando você tem uma vida superficial, qualquer coisinha, né? Já vimos isso, né, Ana? Uma espinha no rosto tira a alegria da pessoa. Time do coração, pachuca, né? Vai disputar um torneio, perdeu, acabou meu ano. Porque a vida superficial depende de coisinhas, depende daquela túnica, depende da entrada triunfal, depende de amigos pomposos. A vida do incrédulo não tem sentido, porque essas coisas se esvaem. A juventude, o vigor físico, a força, a morte vem, as perdas vêm. Tudo é vaidade. O caminho do incrédulo é um caminho de cegueira, de nudez, de fome e sedes espirituais. Por isso que sai correndo atrás de coisas para suprir esse vazio espiritual. O caminho do incrédulo não tem sentido porque ele sofre a pressão do grupo para agradar a maioria. Tem autoridade na mão, foi colocado para governar, mas facilmente sofre a pressão e tem que agradar. Então essa necessidade, eu tenho que ser amigo, todo mundo tem que me querer bem. O caminho do incrédulo é o caminho que valoriza a glória externa. Olha o que eu tenho, olha aqui, olha o que eu consegui, olha aqui, eu consegui. Gente, não estou dizendo que não é errado você se alegrar com coisas boas. Uma televisão nova, um carro novo, uma roupa nova, não tem nada de errado. Mas quando a sua vida está condicionada a ser feliz com coisas que perecem, se o seu coração estiver simplesmente só nessa coisa, você está correndo grande perigo. Só em jantares, só em viagens, só em roupas, só em passeios, sua vida não terá sentido, porque esse caminho não tem sentido. Outra coisa, o caminho do incrédulo não tem limites para buscar poder e prazer. A Agripa podia ter uma vida familiar tão boa, todo tranquilo, mas não tem prazer, tem que... Então, mas é minha irmã, mas e daí? Eu quero. Então, não importa os limites, não importa as tristezas que podem causar o problema. Eu quero, eu vou quebrar, eu vou ultrapassar. A própria sociedade não aceitava o incesto, mas a Agripa e Berenice, eu quero, tem que ser. E o caminho do incrédulo, normalmente, ele omite fazer o certo. Está ali a oportunidade, mas perverte a justiça. E é um caminho que busca a vingança. É um caminho que não tem sentido. Porque isso é prejudicar a si próprio. Mas, primeiro, o que nós vimos é o caminho de Deus, é o único que tem sentido. O caminho do incrédulo não tem sentido. Mas tem o caminho do salvo, que deveria sempre ter sentido. É aquilo que o Elisandro falou aqui. Nós agora não temos mais a condenação do pecado sobre nós. Nós recebemos o poder agora. Antes nós só pecávamos, de vez em quando não pecava. Agora a gente não peca, e agora peca. A gente cai de vez em quando, dá um deslize. Mas a gente está crescendo, a gente se aborrece quando peca. Antes não, a gente se alegrava quando pecava, agora a gente se aborrece, fica entristecido. A gente procura, na outra vez, não cair no mesmo erro. Mas alguns de nós, mesmo por causa dessa certeza de salvação, a gente manipula aqui, porque a gente gosta do nosso ídolo do coração, aquilo que a gente não consegue viver, porque se a gente não tiver, a gente não se alegra com aquilo. Então o caminho do salvo deveria sempre ter sentido. Por quê? O caminho do salvo é aquele caminho que há submissão alegre à vontade soberana de Deus. O caminho do salvo é aquela pessoa que sofre problemas sérios na sua vida, mas ela olha para Romanos 8:28 e fala, porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus me ama, eu amo a Deus, então isso daqui é ruim, mas Deus vai transformar em algo bom. Eu vou descansar. Mas está faltando tudo, estou na época da fartança.
Está faltando tudo. Antes era a época da fartura, agora está fartando. Paulo fala, eu aprendi a viver contente. Olha só que Paulo fala assim, ele não fala assim, eu vivo contente, ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo deve ter tido momentos assim que ele não entendia, ele questionava a Deus, ele até chegou para Deus e falou, Senhor, tira esse espinho de mim. E Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Aí aprendi, Deus, legal, daqui para frente nem vou mais mencionar esse assunto. O caminho do salvo tem sentido porque mantém a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Isto é uma pessoa que não tem medo do passado, não tem medo do futuro, e quando peca, se arrepende, primeiro diante de Deus, e vai até as pessoas. Mesmo muitas vezes que não seja o culpado, mesmo quando há um conflito e não seja culpado, mas é aquela pessoa que toma a iniciativa para a reconciliação. Para que durma tranquilo. É ensinável. É uma pessoa que faz perguntas e não afirmação. É uma pessoa que procura saber os detalhes, todas as verdades, o que aconteceu, qual foi a motivação, porque não faz afirmação. É flexível. Se não deu do jeito dele, vai do outro jeito. Vamos em frente. Eu tenho muita dificuldade com isso. De ser flexível. E de ser ensinável também. Quando alguém fala que talvez o que eu fiz é errado, ou da maneira que eu fiz, podia ser feito de outro jeito. Eu tenho dificuldade com isso. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Você levanta do sofá, está tudo duro. Demora um tempo, então a gente fica menos flexível. Porque a gente julga que a minha experiência, que a minha história, que o meu conhecimento é o único certo. O caminho do salvo, ele deveria sempre ter sentido, porque se ele erra, confessa e assume as consequências. Como Paulo falou, se eu errei, eu aceito ser morto. Ele não está se vangloriando. A coisa que eu aceito. Não, ele falou, se eu errei, eu aceito. É isso. Ele não ia se espernear. E usa o caminho do salvo, usa a legalidade para se defender. Ele não usa subterfúgios. Se alguém acusou, então ele vai usar de forma correta, ponderada, moderada, perfeita. Então ele vai usar tudo aquilo que foi feito antes. Né? É ensinável, flexível, vai ver realmente se é erro dele ou não. E se ele errou, confessa. E se tiver que acertar alguma coisa, ele usa aquilo que é pacífico, aquilo que é correto, de forma correta. E o que Paulo aqui, ele não ofendeu Pórcio Festo, ele não ofendeu os saduceus, falou, eu quero ser julgado, se vocês estão me acusando, então eu quero ser julgado por César, vamos lá. Ele apelou a algo, então ele vai para Roma. O caminho de Deus sempre tem sentido. Lembre-se disso. Sei que cada dia a gente olha para a nossa vida, nossas experiências, parece tão difícil de entender, mas saiba que Paulo fala o seguinte lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se oferecer a Deus, se lançar diante de Deus, é como colocar-se como sacrifício vivo diante de Deus, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Nem sempre ela vai ser boa para o nosso coração. Nem sempre. Vai parecer boa. Parece que é uma coisa ruim. Parece que Deus está querendo fazer alguma coisa ruim para nós. Nem sempre ela vai ser agradável. Algumas vezes a gente esperava outra coisa, não isso.
E nem sempre ela vai parecer perfeita. Parece que não tem lógica. Parece que não tem sentido. E é nesse momento que Deus fala: abandona o teu caminho. Abandona o caminho do mundo que parece bom, perfeito e agradável. E descansa em mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Vem trabalhar comigo. O jugo aqui é a canga. Deus, é como se Jesus falasse: eu estou nessa canga aqui, pega do outro lado, vamos juntos. Vamos trabalhar juntos, vamos viver juntos. Que o meu jugo é leve e suave. Jugo leve e suave? Como? Mas é Ele que está falando. Amém?